Fala pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma live da Praxis, dessa vez pelo Instagram. Agora, pontualmente, 8 horas. Vou tentar, de forma bastante objetiva, falar com o Gregory, que daqui a pouco vai entrar aqui. Nosso assunto vai ser LGPD, um tema super interessante, um tema muito novo. Nós vamos abordar aqui questões super interessantes, como por exemplo um caso emblemático que aconteceu recentemente no Brasil, de vazamento de dados de mais de 200 milhões de pessoas. Vamos abordar também questões como como iniciar o processo de implantação do processo de implantação da LGPD em empresas, enfim, vai ser uma live super legal. Quero dar boa noite aqui para quem já está entrando, ó, Felipe, boa noite Felipe, Fernando, BV Lopes, não sei o primeiro nome, mas seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, espero que você goste. Estou esperando o Gregory entrar para a gente começar. Enquanto ele não entra, eu vou me apresentando. Meu nome é Gabriel Cunha, eu sou advogado, sócio do Cunha Pereira e Massara, advogados associados. Eu sou mestre em Direito Público, sou pós-graduado em Direito Processual e atuo na área de licitações e contratos administrativos há muito tempo. Sou formado desde 2007, mas eu já atuo no escritório desde a época que eu sou estagiário, ou seja, desde 2003 que eu estou atuando no Cunha Pereira e Massara. E a nossa ideia é justamente tentar transmitir para vocês um pouco da nossa experiência prática. É isso que nós gostamos, essa que é a missão da Praxis, transmitir para todos vocês o que nós aprendemos na prática e aquilo que a faculdade não nos ensina, né? A Praxis, como o próprio nome diz, tem por princípio ensinar as questões práticas da advocacia, da gestão empresarial, da gestão do escritório de advocacia, né? Um assunto super legal hoje que nós vamos abordar. Tô dando aqui boa noite para Raquel, deixa eu ver quem mais, o Cunha Pereira e Massara entrou, Fernando, boa noite, Laura Mairink, Henrique, Tomás, Lu, sejam muito bem-vindos à nossa live. O Gregory entrou aí, ó. Gregory, seja muito bem-vindo, só me pede autorização que eu já te coloco aqui na nossa live para a gente começar a tratar sobre o assunto. À medida que vocês forem curtindo, gostando da nossa live, apertem o coraçãozinho aí embaixo para nós, porque isso é importante, isso ajuda no alcance de mais pessoas. Para nós é muito importante que vocês curtam, compartilhem, informem para as pessoas sobre a nossa live, tá? Gregory, aí ó, já vai entrar, hein? Eu dei uma solicitação, vamos lá. Muito bem, Marcela, tudo bem, Marcela? Seja bem-vinda. Marcela, que já trabalhou com a gente. E aí, Gabriel, boa noite. Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Depois de um perrengue aqui com a internet aqui. Eu vou contar para vocês, essas coisas de internet, né? É muito divertido. O Gregory me mandou uma mensagem, faltando 15 minutos para a live começar, dizendo assim: Gabriel, tô sem internet no escritório, não está funcionando, nada funciona e tal. Aí eu falei, legal, vai ser bacana, eu vou fazer a live sozinho. Mas, não, foi divertido, foi emocionante, eu diria. É bom para dar um ânimo, né, Gregor? Com certeza, não, já entra no gás, né? Já aquece. Antônio José, seja bem-vindo. Felipe, grande Felipe. Felipe trabalhou com a gente durante muitos anos, um grande companheiro, um grande amigo. É muito bom tê-lo aqui, hein, Felipe? Seja bem-vindo. Obrigado por nos prestigiar aí. Karina, Henrique, valeu, pessoal. Muito obrigado. Gregory, enquanto você estava se arrumando para entrar, eu já me apresentei. Apresentei brevemente a Praxis, né? Falei sobre ela, que a missão dela é levar as pessoas, compartilhar o conhecimento prático que nós aprendemos ao longo da nossa carreira, né? E a ideia é compartilhar conhecimento. E você é um cara que tem, apesar de ter esse rosto jovem,
né? É um cara que já tem uma boa experiência no mundo da advocacia, tem uma boa experiência com LGPD também, é um estudioso do assunto, né? Então, ninguém melhor para falar sobre esse assunto conosco hoje do que você, Gregor. E eu vou passar a palavra para que você se apresente para todo mundo aí. Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelas considerações. Eu quero também parabenizar você, aos outros sócios da Praxis, né, pela iniciativa, agradecer pelo convite e pela confiança de poder estar aqui compartilhando um pouco do que eu gosto, que é LGPD, do que eu tenho estudado, e vai ser muito legal, vai ser um aprendizado de parte a parte. Me apresentando um pouco mais, eu, como o Gabriel já disse, sou advogado, eu atuo na área consultiva aqui do Cunha Pereira e Massara, com direito público, mais propriamente dito. Sou formado pela Escola Superior Dom Helder Câmara, e atualmente eu tenho, desde a entrada em vigor da LGPD, eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais sobre a lei, até pelo seu caráter regulatório, né? Ele não é só garantista, não é apenas garantir os direitos dos detentores de dados, né, dos titulares de dados, como diz a lei, mas é uma atividade regulatória que todas as empresas praticamente estão submetidas a esse tipo de regulação atualmente. Bacana, muito legal. Esse é um assunto super interessante, né, Gregory? LGPD é um assunto novo. A LGPD, né, gente, assim, só para a gente contextualizar aqui, a LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A lei que a instituiu é a lei número 13.709, ela é de 2018. Ela teve uma vacatio legis, né, que é o tempo entre a publicação da lei e a entrada dela em vigor, de 2 anos, ou seja, ela entrou em vigor efetivamente em 27 de agosto de 2020, né? Mas as sanções, entre várias idas e vindas, né, as sanções administrativas vão começar a ser aplicadas em 1º de agosto de 2021, né? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu vou passar a palavra para o Gregory fazer um apanhado geral da lei, né, Gregory? Tentar explicar para nós um pouquinho sobre o que é a LGPD. Enfim, fica à vontade, Gregory, a palavra é toda sua. O Gabriel introduziu muito bem, né? A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor lá em 2018, na verdade, né, ela começou a valer só no dia 27 de agosto do ano passado, né, ela foi publicada em 2018, ela estabelece critérios para o tratamento de dados. O que é isso? O tratamento de dados é o manuseio, é o armazenamento, é a forma com que uma empresa utiliza os dados daquelas pessoas. Então, essa manipulação agora ela é regulada pela lei, né? Ela basicamente, esse tratamento ele pode ser realizado tanto por empresas privadas quanto pelos órgãos públicos, e a lei ela abrange essas duas hipóteses. A Lei Geral de Proteção de Dados ela também prevê a criação de uma entidade pública, né, que é vinculada ao presidente da República, que é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e também por aplicar sanções, né, que são previstas na lei. Como o Gabriel bem disse, essas sanções ainda não são passíveis de serem aplicadas, são sanções administrativas, elas somente vão começar a valer em agosto, no início de agosto deste ano. Né? Então, a ANPD, ela ainda, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está em processo de constituição, ela tem um plano estratégico, salvo engano foi ontem, que foi publicado um plano estratégico 2021-2023, para que ela ganhe tração e aí sim comece a atuar mais fortemente na fiscalização desse tratamento de dados. Né? Eu quero destacar um ponto muito importante na Lei Geral de Proteção de Dados, que aí é um direito do titular desses dados, que somos nós, né, qualquer pessoa natural, que é o consentimento. Né? A lei ela prevê expressamente que, excetuado algumas questões, algumas hipóteses, é necessário que o titular do dado dê o consentimento dele
para que esse dado seja manipulado, né, seja tratado pelas empresas e também pelos órgãos públicos. Uma das exceções, só para citar aqui, é o cumprimento de lei, né? Então, se esses dados eles estiverem na base de uma empresa, por exemplo, ele pode ser manipulado sem o consentimento, com a finalidade exclusiva de cumprir alguma lei, alguma determinação legal, né? É legal falar também que o compliance ele está muito ligado, né, o tema da nossa live de hoje, ele está ligado intrinsecamente ao compliance, né, a LGPD está ligada ao compliance. Porque o compliance nada mais é do que você implementar uma cultura ética, né, de não só obediência à lei com medo de punição, enfim, mas é implementar uma cultura ética para que os seus colaboradores, os colaboradores da empresa, eles também entendam a necessidade do usuário, né, do consumidor daquele determinado produto ou daquela prestação de serviço, de terem os seus dados bem cuidados. E estar em conformidade com os termos da lei é estar em compliance com a LGPD. Tá? A gente poderia chamar de compliance de dados, assim, Gregory? Eu não sei se esse tema já existe, mas é porque a gente fala, né? Isso é um tema que a Praxis aborda muito. A gente fala em compliance trabalhista, a gente fala em compliance anticorrupção, a gente pode falar em compliance de dados. O que você acha disso? Podemos falar em compliance de dados tranquilamente, né? Que é estar em acordo com os cuidados com os dados pessoais daqueles usuários, né? Daqueles titulares. É legal. Esse negócio dos dados, né, Grego? Isso é um tema. A LGPD é interessante, é um tema muito moderno, muito interessante, porque os dados hoje, né, como muita gente diz, os dados são o novo petróleo, né? Vamos dizer assim. O valor que os dados das pessoas têm hoje é algo gigantesco, né? Então, nesse mundo do compartilhamento, no mundo da informação, no mundo da digital, os dados são essenciais. E aí, até fazendo aqui um parêntese, né? Na última live que eu fiz com o Daniel Lança, a gente indicou alguns livros, e hoje eu vou indicar um também, que está aqui no meu Kindle. Eu vou só abrir para vocês, porque eu acho legal a gente sempre abordar um livro, alguma coisa assim, que vai contextualizar. Tem um assunto que tem um livro que trata sobre dados, sobre a utilização de dados e como esses dados são utilizados, que chama Manipulados, é da Brittany Kaiser. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui está no meu Kindle. É um livro super interessante, ele aborda como que algumas empresas capturaram dados das pessoas para conseguir vender produtos, conseguir votos em eleição, e, enfim, eleições. É bastante interessante esse assunto, e os dados hoje servem exatamente para, né, Gregor, assim, direcionar propaganda, direcionar o comportamento das pessoas para um determinado tema de interesse, né, daquele que compra o dado, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você sobre a importância dos dados no mundo atual. Os dados hoje, como muitos dizem, são o novo petróleo, né? É um poder muito grande. Quem detém os dados, na verdade, mais do que deter, quem manipula corretamente esses dados. Porque com a informação hoje em dia, né, ao acessar o celular, você ele coloca seus dados, ao criar um e-mail, ao fazer uma compra, você coloca os dados do seu cartão, enfim. Todos esses mecanismos, esses sistemas, eles vão entendendo o seu comportamento. Né? Então, a forma de interpretação de dados é entender a forma com que você se comporta, né? O que você costuma pesquisar, o que você costuma comprar. Então, isso é um poder gigantesco, é um poder, tanto se a gente for falar dessa área econômica, e aí nós vamos ter os mercados privados nadando de braçada nisso, né? A gente tem o Facebook, que hoje tem uma quantidade absurda de dados, de usuários, enfim, equivale a uma nação com bilhões de pessoas. Então, ela consegue, a empresa, como que ela lucra, né? Você entra ali de graça, fornece seus dados, deixa todas as suas informações, o que você posta, o que você gosta, o que você não gosta, e ela vende isso para produtos, para outras empresas. E você, assim, vai receber ofertas de marketing,
né, de outras empresas direcionadas especificamente para você, né? E muitas das empresas de publicidade, elas têm até migrado, o pessoal fala muito de sair da televisão ou ter trabalhado muito em conjunto com isso para poder fazer um marketing na internet, porque você tem um direcionamento muito mais assertivo de qual que é o seu público. Então, se você quer vender um produto para queda de cabelo, por exemplo, se você anunciar ali numa televisão em determinado horário nobre, você vai atingir, claro, milhares de pessoas, mas podem ser, podem ser que elas não sejam seu público-alvo. Quando você faz aquilo na internet, no Instagram, no Google, ou em qualquer outro site que você entra, você tem uma publicidade ali direcionada para o seu gosto e é uma garantia muito maior de que você vai estar vendo, vai estar dando atenção àquela publicidade. Obviamente também isso aumenta a capacidade, né, as chances da pessoa adquirir o seu produto. Outro ponto, além do econômico, é o geopolítico, né? Então, hoje a gente vê também um poder muito grande concentrado nessas big techs, que são as gigantes que detêm bilhões de dados, um poder de nação. Então, elas podem ditar o que é dito, o que não é dito. Isso é até uma outra discussão que vale a pena a gente fazer um tema numa próxima live. Então elas têm um poder de nação mesmo. Então há uma guerra geopolítica, né? O dado hoje ele tem esse poder que você entende o comportamento, a forma de pensar. A LGPD, né, que veio da GDPR, me desculpa, não vou me arriscar a pronunciar o nome aqui em inglês, que foi implementada lá na Europa. Ela se iniciou por conta de um escândalo acontecido na eleição americana, né, lá nos Estados Unidos, que foi a identificação do comportamento, do pensamento de pessoas em determinadas regiões, e o algoritmo ele começou a direcionar as pessoas a determinadas, você gosta disso, então tal candidato ele age dessa forma, ele vai te garantir isso. Então, assim, a gente viu um poder que a rede social ela fez com que um determinado candidato, e que eu vou dar nome aos bois, estou falando do Trump, uma eleição. Né? Então você vê aí um poder enorme, geopolítico, de coordenar, de guiar uma ação dos dados. Ô Gregory, até sobre, você falou das Big Techs aí, o Tomás está fazendo uma pergunta interessante, olha só. A LGPD é aplicada em dispositivos de inteligência artificial como Alexa, Apple HomeKit, Google Home, etc? Sim, a LGPD ela é aplicável, mas o limite dela vai estar na forma com que os seus dados são utilizados. Porque, assim, como eu falei, ali tudo que ela vai recolher é o seu comportamento. Né? Quando você fala com a Alexa determinada música que você vai ouvir, ela vai entender que você gosta de determinado estilo de música, o que não necessariamente pode ser verdade. Né? A gente tem um dilema também até onde vai essa inteligência artificial, e ela vai te oferecer produtos. A Amazon, que é dona da marca Alexa, né, do produto Alexa, ela é obrigada, sim, a proteger os seus dados, a cuidar dos seus dados, e ela é responsabilizada no caso de uma manipulação fora dos termos que a lei prevê. Né? Em determinado vazamento, ela tem algumas obrigações a cumprir, como a comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a comunicação ao usuário, explicar para ele quais as medidas devem ser tomadas em caso de vazamento dos dados. Então, sim, a LGPD se aplica. Bacana. A Raquel fez um comentário interessante aqui, ó. Mais que monitorar o comportamento dos consumidores, o conhecimento dos dados direciona a estratégia das empresas. É isso mesmo, conforme o Gregory bem abordou. O pessoal está participando, isso é bem legal. Tem mais perguntas aqui, só que nós vamos dar prosseguimento. Daqui a pouco eu volto para as perguntas, tá, Gregory? Beleza. Vamos lá, Gregory. Até sobre esse assunto que a gente entrou, né, dos dados serem utilizados por grandes empresas, Big Techs, esse direcionamento do comportamento, da forma da publicidade, etc. Nós tivemos no Brasil. Eu não entendi a sua pergunta, Gabriel.
rapidamente, mas nós já estamos de volta. É você que está. Eu não escutei a sua Alguém está pergunta, se com a puder internet repetir ela, por instável. favor. A minha Eu não está sei se é aqui a minha ou se é ok a para sua que mim, está né? Não instável. sei se para Pessoal, você quem está está com a chegando internet legal. instável aí, fala para mim, por favor. Oi, estamos de volta? Estamos Tá de me ouvindo? volta? Voltamos? Eu Voltamos? acho que voltamos. Voltamos. Eu reiniciei a minha aqui por via das dúvidas. Ah, tá. É, eu Acho não que tá sei o ok. que que foi que caiu. A internet, essas coisas de internet são complicadas. Bom, vamos dar continuidade. Pessoal, se tiver travado aí, vão informando aí como é que tá, por gentileza. Peço desculpas, mas eu espero que agora esteja tudo bem. Beleza. Gregory, então, como eu estava dizendo, parece que nós tivemos um vazamento gigantesco de dados, né? Parece que mais de 200 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados. E aí, o que foi que aconteceu? Explica pra gente o que foi isso que aconteceu. Nós queremos entender, eu mesmo estou por fora, eu quero saber o que aconteceu aí. Eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, né, com esse vazamento. E mais de surpresa ainda com o volume de dados que foram vazados. Né? Nós vazamos um pouco mais do que a quantidade de pessoas que habitam o nosso país. Né? A nossa quantidade populacional. Foram mais de 223 milhões de dados, se não me falha a memória. Na verdade, esses dados, aparentemente, eles foram vazados em agosto de 2019. Só que, recentemente, na última semana, nas últimas 2 semanas, salvo engano, uma empresa de cibersegurança chamada Safe, que alertou que esses dados estavam sendo fornecidos, parte deles, gratuitamente na internet, e outra parte estava sendo vendida por cerca de 75 centésimos de dólar até $1, por CPF, variando ali da quantidade que você adquiria de dados. Desses dados tem pessoas falecidas, tem pessoas vivas, mas o que assusta muito é o detalhe dos dados que se tem. Né? Então você tem informação desde de CPF das pessoas, a foto das pessoas, a perfis em redes sociais, senhas de cartão de crédito, telefones, você também tem dados biométricos das pessoas. Então, assim, é uma quantidade e também uma especificidade de dados muito grande, sabe, que vazou. Pode falar. Não, de onde que veio? Esses dados estavam onde? Quem que Pois é. conseguiu hackear? Onde que eles estão sendo vendidos? Como é que funcionou esse mecanismo aí? Pois é, parte desses dados estão disponibilizados gratuitamente. Eu não sei se ainda estão disponibilizados, mas se você pesquisar no Google, você consegue acessar os dados gratuitos ali na Surface mesmo, que é a parte da internet que nós temos acesso sem nenhum conhecimento um pouco mais aprofundado de programação. Então, a parte dos dados gratuitos. Outra parte dos dados, elas são encontradas ela só é encontrada na Deep Web, que é onde é um acesso um pouco mais restrito. Hoje até muita gente consegue acessar a Deep Web, não exige um conhecimento tão profundo assim, mas os links deles não aparecem numa pesquisa do Google. Suspeita-se que esses dados eles foram vazados do sistema do Serasa.
Não me lembro o nome do sistema deles, eu vou me lembrar daqui a pouquinho, não sei se é Mosaic. Tem um sistema deles que reconhece o que a gente já estava falando aqui antes, que é o comportamento de compra desses usuários. Então, muita gente acha que o Serasa ele só trabalha ali com o cadastro de inadimplentes, coloca essa informação mais básica, mas não. Ele recolhe todo o seu dado comportamental e vende isso. E tem uma coisa que muita gente que está nos ouvindo deve conhecer, que chama cadastro positivo, que é basicamente o seu comportamento que vai melhorando, em tese, ali, o seu score bancário, vai te dando uma grande chance de acesso ao crédito. Esse cadastro positivo, suspeita-se que ele foi o responsável pelo grande volume, pelo grande volume presente, porque ele passou a ser imposto, então, através de uma lei, que eu não vou me lembrar o número agora, do governo, foi obrigado todos os CPFs estarem cadastrados no cadastro positivo, e caso a pessoa não quisesse que o seu dado estivesse lá, ela poderia pedir a retirada. Só que ela teria que pedir a retirada em todos os sistemas de cadastro, porque não existe só o Serasa, tem o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, tem um que chama Boa Vista e tem um outro que chama COT, que é a união de vários dos grandes bancos, Santander, Itaú, Bradesco, enfim, desses grandes bancos que também analisam o comportamento financeiro das pessoas. Então, assim, suspeita-se que esse vazamento foi específico do Serasa, tá? Que é por uma empresa privada, porque lá consta, se você entrar em alguns sites, se não me engano, o site da Tecnoblog, ou até mesmo do Intercept, que tem matérias bem aprofundadas sobre o assunto, lá mostra uma imagem de cada pasta. Então, do tipo de dado que tem, e eles nomenclaturam. Uma das nomenclaturas é do sistema Mosaic, que é justamente esse sistema que faz o estudo do comportamento do Serasa. O Serasa nega essa atuação, já deu nota em vários jornais negando que os vazamentos partiram deles. Mas também já tem várias autoridades investigando, né, se debruçando sobre o tema. A própria ANPD, que mesmo agora não pode, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que mesmo ainda não podendo aplicar sanções administrativas, né, porque a lei só prevê isso a partir do dia 1º de agosto de 2021, ela já está se aprofundando nas causas para ver de onde foi, em qual desses sistemas foi que partiu o vazamento, para poder auxiliar as autoridades competentes, como o Ministério Público Federal, que já está instaurando inquérito também para apurar o acontecido, e aí punir essa empresa responsável, digamos assim, na via judicial comum, né? Não simplesmente ali na multa administrativa. Só lembrando que há uma diferença, né, entre a lei entrar em vigor, ela já está valendo, as empresas, todas as organizações públicas, elas devem cumprir os termos da lei, que senão é passível, sim, por si, pessoa física, também algumas PJs, de entrar com ação judicial visando a proteção dos seus dados. O que não pode acontecer é uma penalidade administrativa, né, pelo órgão administrativo regulador daquela matéria, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não pode aplicar multa. Bacana. Não, essa questão, porque essa questão do vazamento dos dados, né, por que ele é interessante, por que ele nos interessa, né, Greg? Porque a gente está tratando sobre isso aqui. A Praxis tem, como eu falei, a missão de compartilhar o conhecimento prático, e isso traz exatamente a importância da LGPD, né? Porque ela trata exatamente da obrigatoriedade daquele que detém os dados, né, de zelar por eles. Né? Ele tem que instituir mecanismos que impeçam que esses dados sejam vazados. Não só isso. Se eventualmente vierem a ser vazados, o que vai ser feito para minimizar o dano, né? Então, esse caso que você trouxe aqui para nós, né, trouxe alguns detalhes dele, ele é um ensinamento para nós, né, que é essencial que a gente aprenda com isso, porque isso é muito importante. São os dados de cada um de nós, endereço pessoal, telefone, número de cartão de crédito, CPF. O CPF
CPF é mais fácil, mas assim, outros dados que são muito importantes e que, obviamente, colocam em risco a nossa segurança pessoal, a segurança financeira das pessoas, né? São questões que são gravíssimas e que afetam a vida de cada um de nós. Deixa eu passar para uma pergunta aqui, Gregory. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Tomás está perguntando assim: a LGPD se encaixa em qual área do direito? Como direito civil ou criminal? Gregory, se você permitir, eu vou responder essa pergunta. Posso ou você prefere? Pode responder, Gabriel. Vai lá. Tomás, a pergunta é muito boa. E aí, eu vou dizer o seguinte, inicialmente. É muito difícil a gente colocar, ainda mais atualmente, as normas que tratam sobre dados, que tratam sobre compliance, numa caixinha. Assim. Então é difícil a gente dizer se é de direito civil, é difícil a gente dizer se é de direito público ou administrativo, é difícil a gente dizer se é criminal, porque, de um modo geral, é híbrido. A lei ela transita por todos esses direitos. Né? Assim, a gente não pode falar isso porque o direito é um só. Né? Nós não temos vários direitos, a gente tem um direito só. Mas para a gente colocar numa caixinha é mais difícil do que, por exemplo, se a gente falar sei lá, a Lei 8666, que é uma lei de direito administrativo, com algumas influências do direito civil e tal, outras do penal, mas essa da Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve o direito civil, envolve o direito criminal, envolve o direito do trabalho, envolve o direito administrativo, porque nós estamos falando de sanção administrativa, a gente fala de sanção civil, a gente fala de proteção de dados do consumidor, a gente fala de proteção de dados do trabalhador, a gente fala, enfim, é uma lei que transita por diversas áreas do direito. Então, não dá para a gente colocar numa caixinha só. Você concorda comigo, Gregory? Concordo plenamente. E aqui eu posso até acrescentar com um exemplo prático. O pessoal do setor trabalhista no escritório do Cunha Pereira e Massara estava até discutindo essas semanas para trás o uso já da LGPD por funcionário das empresas. Então, assim, as empresas têm que tomar cuidado até mesmo para manipular os dados, a forma de manipular os dados dos seus funcionários. Muita gente pensa aqui que a gente fala dos dados, é só aqueles dados que a gente entra no site, coloca para fazer alguma compra, algum cadastro virtual, mas não, ele serve ali, se tiver um RH só com os papéis, com os dados, dado médico daqueles funcionários, a empresa ela tem responsabilidade, ela tem determinadas ações legais que ela tem que tomar até por solicitação do trabalhador. Na seara penal também pode ser aplicado, na seara civil, dentro da área do direito administrativo, regulatório, enfim, são todas as áreas, praticamente, você pode ter a aplicação da LGPD quando atingidos os dados de um titular pessoa natural. Né? Só colocando aqui também outro parênteses, a lei ela não protege os dados de empresas, de PJs, ela protege os dados de pessoas naturais que são considerados aí vulneráveis. Né? Claro que as empresas também podem passar a se proteger com base nos termos da lei, isso até tem sido alvo de muitos termos aditivos nos contratos, né, que visam uma proteção de parte a parte, porque apesar da PJ ela não ter uma obrigação legal de ter os seus dados protegidos, digamos assim, ela é obrigada a proteger os dados dos seus consumidores, dos seus funcionários. Então, assim, a gente pode dizer que é uma aplicação ampla em todos os cenários, civil, empresarial, penal, trabalhista, enfim. Boa, é exatamente isso. O Henrique é o especialista do Cunha Pereira Massara e da Praxis também na parte de compliance trabalhista, junto com a Raquel, eles estão dizendo aqui, ó, a Raquel disse, estão usando a LGPD para instruir pedidos em ações trabalhistas. E o Henrique deu exemplo aqui dos dados que estão sob a influência da legislação da LGPD, contratação, biometria do ponto, currículos, tudo isso está dentro da LGPD e dos dados trabalhistas que precisam ser protegidos pela empresa. Né? E aí, até aqui já antecipando um convite aqui, Greg, peço licença mais uma vez, mas daqui a alguns dias nós teremos uma live com o Henrique específica sobre LGPD nas relações de trabalho,
que é uma live super específica, super interessante. Então, o tema que nós estamos tratando aqui de forma mais geral vai ser aprofundado em assunto especificamente trabalhista pelo Henrique daqui a uns dias. Fiquem atentos aí, fiquem ligados, que vai ser bem interessante, um assunto super novo também para quem quiser entender melhor, se aprofundar nele e, obviamente, oferecer para os seus clientes, implantar nas suas empresas, enfim, são assuntos muito importantes. E até dentro disso, Gregory, da questão da implantação da LGPD, né, não é certo dizer implantação de LGPD porque você não implanta a lei, né? A implantação da política de proteção de dados dentro de uma empresa, né, ou do compliance de dados, né, o Henrique está dizendo, as pessoas ainda têm dificuldade de entender quão importantes seus dados são nos dias de hoje. É isso mesmo, Henrique, tem toda a razão. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? Tantas pessoas, acrescentando nessa pergunta, nessa observação do Henrique, não só as pessoas têm dificuldade de entender a dimensão do que são os seus dados, né, do poder que é você conceder os seus dados para outra pessoa, que é ter os seus dados, é também conscientizar as empresas, né, principalmente as privadas, né, que a gente está tratando com mais enfoque, da responsabilidade para com os dados daqueles titulares, né, porque é um cuidado muito grande que você vai ter que se proteger de penalidades, você vai ter que, até mesmo você pode usar isso como propaganda positiva, né, para a empresa. Olha, eu cuido dos seus dados adequadamente. Então, assim, você, ao invés de usar um serviço Y do meu concorrente que não está preparado para cuidar adequadamente dos seus dados, eu tenho isso a te oferecer. Então, uma segurança a mais, que, claro, não está ligado só ao jurídico, está ligado ao TI também, né, a segurança da informação, mas o jurídico ele atua ali constitutivamente amparando, né, dando segurança jurídica a todas as medidas de segurança de TI que serão utilizadas por aquela empresa até como diferencial competitivo, né? Então isso é importante também, essa conscientização das empresas. Isso que você falou é essencial, né, Gregor? Assim, a importância de uma empresa ter, né? Quais são as vantagens que ela obtém quando ela tem um programa de proteção de dados, né? Quando ela tem esse programa, primeiro, ela se resguarda em termos legais, né? Ela está em conformidade com a legislação, ela reduz os riscos de uma demanda de algum consumidor, de algum detentor de dados, de algum titular de dados. Ela também se previne de risco de sofrer uma demanda, uma penalidade administrativa, né? Além disso, ela protege aquele com quem ela se relaciona no dia a dia. Então, uma empresa que pensa a longo prazo certamente deve se preocupar em tratar os dados daqueles com quem ela se relaciona, né? E, além disso, é um diferencial competitivo no mercado, né? É muito importante que as empresas tenham. E aí a gente entra num ponto super legal, assim, Gregor, a gente já caminhando para o final aqui da nossa live, que está, poxa, super movimentado, o pessoal está aqui, manda comentários aqui. Eu não estou conseguindo ver nenhum comentário, tá? Só para fazer eu estou vendo aqui, ó, o Camilo Vieira está falando aqui, ó, hoje os funcionários dos parceiros não podem mais usar uma plataforma em mais de uma máquina. Sem entrave tem que pedir aviso para liberar. Enfim, são várias questões interessantes aqui que envolvem a experiência pessoal de muitas pessoas, né? As pessoas, uma experiência, né, aí parametrizando com o que o Camilo falou, no próprio celular, qualquer aplicativo hoje que você vai baixar ou entrar pela primeira vez, um site que você vai entrar, ele começa a te pedir uma série de autorizações que antes não pediam antes. Ele passa a te fornecer uma série de informações que também antes não eram prestadas. É um procedimento já de adequação à LGPD. Muitos devem ter presenciado, o próprio WhatsApp ele passou a enviar mais notificações, ele passou a colocar avisos, né, de criptografia, enfim, a forma como eles tratam. Então, assim, as pessoas elas conseguem ver no dia a dia que as empresas estão, sim, se adequando para você ver a seriedade, não só no Brasil, mas mundial, justamente por aqueles pontos que eu falei. É uma garantia do direito à pessoa natural, que é hipossuficiente, né, que ela pode ter os seus dados utilizados de maneira tortuosa, né, de maneira com que ela não queria que fosse utilizado. Então, essa proteção é necessária, proteção econômica, geopolítica, está tudo interligado, né, nessa questão. Não, inclusive,
o WhatsApp atualizou os seus termos de utilização de dados recentemente, né? Muita gente ficou bastante insatisfeita com a nova atualização, porque o WhatsApp comunicou que vai compartilhar dados com outras plataformas, enfim. Muita gente É o que ele já abandonou. fazia antes, só que antes Só que era agora ele comunicado, informou, é né? apenas isso. Agora ele informou, mas enfim, a importância de ler, né, a política de proteção de dados que a empresa disponibiliza. E até dentro disso, Gregory, vamos partir para um ponto aqui bem mais prático, assim, bem mais voltado aqui para a implantação mesmo da política de dados. A gente falou aqui sobre os problemas do vazamento de dados e, a partir daí, sobre a importância da implantação. Mas, beleza, vamos considerar, então, o seguinte, Gregory. Eu, Gabriel, nunca mexi com LGPD, tá? Vamos supor que a primeira vez que eu vou trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados. Ofereci para um cliente e o meu cliente falou, ok, vamos fazer. Eu não sei por onde começar. O que eu faço, Gregory? Explica para nós qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar. Tenta desenhar para nós aí como que eu vou começar a implantar uma política de proteção de dados em determinada empresa. O primeiro passo de tudo, é respeitar a organização que você está entrando, procurar conhecer essa instituição, conhecer a cultura dessa instituição, conhecer como que é a organização interna dessa instituição, se ela já tem ou não tem uma segurança aplicada, se tem qual se ela já tem mecanismos jurídicos ou não previstos em seus contratos. Quando eu falo da organização, só para aqui também deixar bem mais destrinchado, é conhecer por onde transitam as informações e quais informações transitam. Um pouco antes aqui na live eu já disse que é preciso que a empresa também trate, de acordo com o que diz a lei, os dados dos seus funcionários. Então, o RH é um setor muito importante. É um setor que você tem que conhecer a forma com que eles tratam, você tem que conversar e tentar entender dentro da empresa como que ela já funciona. A partir desse momento, você pode fazer um questionário preliminar para a empresa, né? Você faz um questionário objetivo, claro que como um trabalho científico, você vai fazer em busca de uma resposta lá no final, que é saber o quão aprofundada a empresa já está nessa adequação à LGPD. Então você vai fazer perguntas chaves de conhecimento. Por exemplo, dá um exemplo de uma pergunta assim, que é importante ter nesse questionário. Por exemplo, um exemplo básico é quais os dados você tem. Porque aí eu vou conseguir diferenciar, por exemplo, o dado biométrico. O dado biométrico é um dado sensível. Então, você vai conseguir fazer uma análise de risco deste dado para a empresa. Então, ao tratar um dado sensível, essa empresa está exposta a quê? O que ela pode sofrer se acontecer o vazamento? Quais medidas ela tem que adotar em caso de vazamento? Será que ali não cabe um sistema, um cuidado maior do setor de TI? Uma proteção maior? Então, conhecer perguntas nesse sentido, para você entender o que aquela empresa tem, a forma com que ela já faz aquilo, se ela tem dados, por exemplo, em papel, se ela tem dados em papel no arquivo de 10 anos atrás, 5 anos atrás, enfim. Há 5 anos atrás nós temos aí várias leis que por lei, você ainda guarda aqueles documentos para utilizar, para obrigação legal, enfim. Como eu disse também, para obrigação legal você não precisa de consentimento, mas até por um cuidado, você sabendo, né, que existem esses dados antigos, você vai adotar medidas lá na etapa de implementação de obtenção do consentimento desses usuários antigos, para que você não caia num risco lá no futuro de, ao informar aquela pessoa, aqueles dados dela já sejam antigos, ela já não existe mais. Ou você tem um dado desnecessário. Será que o dado biométrico ele é mesmo necessário para a sua empresa? Por que você usa ele? Você precisa dessa informação? Por exemplo, dado de filho dos funcionários, você precisa dessa informação? Se você não precisa, não vamos utilizar. Se você precisa, vamos utilizar e vamos avaliar o risco que é ter esses dados no seu banco de dados. Então, são perguntas para obter essas respostas, para conhecer a empresa. Depois disso, quer fazer uma pergunta? Eu achei, só porque eu achei bastante interessante o ponto que você abordou aí, que é necessário que se faça uma imersão na empresa, né?
Exato. E você vai, obviamente, conversar com a diretoria, inicia pela diretoria, conversa com as pessoas estratégicas ali da empresa, mas na hora que você vai fazer o questionário, para quais setores da empresa você tem que apresentar o questionário? Assim, quais setores precisam responder para você? Para quem que você vai apresentar essas perguntas? Bom, os setores que até eu, quando faço o questionário, eu privilegio a direção da empresa, primeiramente, o setor de TI e o próprio RH. Acho que são os setores principais. Claro que vai variar de empresa para empresa, se ela vai ter algum setor a mais ali que tratam alguns dados. Outro ponto importante também, que eu acabei não citando, é a que tipo de dado cada setor tem acesso. Porque tem dado que às vezes só a diretoria vai saber. Tem dado que só o RH vai saber. E tem dado que só o RH tem que saber. Outros funcionários não têm que saber esses dados. Então, é preciso também tomar cuidado com isso e buscar conhecer se a empresa toma cuidado com isso. Não é possível admitir, por exemplo, que um funcionário X tenha acesso aos dados de um funcionário Y a acessar o sistema. Porque senão você vai estar violando o direito desse funcionário Y. A gente não sabe se aquele funcionário X tinha consentimento para ter conhecimento do dado do funcionário Y. Então, é nesse nível de profundidade a imersão dentro da empresa e a apresentação desses setores chaves que eu considero, que é o RH, a diretoria e o setor de TI, se existir também o departamento jurídico, como vai variar de empresa para empresa, de tamanho, do porte da empresa, né? Se também existir um setor jurídico, é importante bater bola com esse setor. Né? Legal. Aí, Gregor, assim, dando um passo adiante, assim, digamos que a gente conseguiu fazer, então, todo o diagnóstico da empresa, a gente pegou ali o questionário, a gente identificou quais são os dados sensíveis, dados de quem, os dados que não precisam ser utilizados, os dados que são necessários, aqueles que a gente precisa fortalecer a segurança, etc. A gente tem um diagnóstico, então. Aí tem o passo seguinte, que é a própria implantação. A minha pergunta sobre isso é a seguinte, porque muita gente acredita, assim, até eu antes, né, refletindo sobre isso, pensava assim, bom, acho que basta a gente ter ali uma política de cookies ou aquela informação ali dos dados que eu utilizo, o que eu faço com eles, mas é muito mais do que isso, né, Gregory? Assim, o trabalho da implantação, ele não se limita a expor o que eu faço com aqueles dados para o titular, né? Ele envolve o próprio funcionamento da companhia internamente, não é? Como é que é isso? Completamente. Se eu tenho basicamente ali uns direitos de uso, uns termos de uso genéricos, eu não estou protegendo em nada, eu estou fingindo que eu estou adequado à lei. E se acontecer algum vazamento, eu não sei para onde eu vou. Se você não tem uma equipe treinada para agir num caso de vazamento, enviar notificação para as outras empresas, comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados, vai dar ruim para a empresa, entendeu? Tem que ter um plano de fuga, né, Gregory? Tem que ter um plano de fuga. Né? Um plano de fuga, um plano de correção de rumos, ou um plano de né, explicar o que aconteceu. Porque se houver um vazamento, alguma medida tem que ser tomada. Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, e isso tem que estar previsto no plano? Isso tem que estar dentro da política de dados da empresa? Tem que estar dentro da política de dados da empresa. O que eu costumo fazer, usar como metodologia no processo de implementação é o aprimoramento daquilo que foi obtido no questionário preliminar e uma imersão dentro da empresa, um treinamento para cada equipe dentro de cada etapa de implementação. Então, primeira coisa também, outro ponto que eu esqueci de falar, que é ter que ter um encarregado. Muita gente deixa para colocar o encarregado lá no final, depois de já feito todo o processo, depois de já está tudo bonitinho ali, um código de conduta, um código de ética, as diretrizes de segurança de dados, de cuidados que todos os funcionários devem adotar, e só no final que vai entrar o encarregado, que é a pessoa responsável por centralizar todas essas informações, comunicar os usuários em caso, os titulares dos dados em caso de vazamento, comunicar a NPD, estabelecer ali uma conversa com a gestão da empresa
para poder entender até que ponto o que é risco, o que não é, o que dispensa, o que não dispensa. Então, esse encarregado ele é fundamental estar desde o início, não só O lá no final. encarregado é o chefe do setor, assim, ele é tipo o compliance officer da LGPD, é Ele isso? pode ser, inclusive, o compliance officer. Ah, Não entendi. existe uma formação específica do encarregado. Ele não precisa ser advogado, ele não precisa ser formado em administração, ele não precisa ser formado em enfermagem, ele não precisa ser formado em nenhum curso específico. Hoje em dia, inclusive, até existem outros cursos para que você seja encarregado. É uma demanda alta no mercado, inclusive. E o compliance officer está muito ligado a isso, porque, como a gente falou lá no início, o compliance é estar de acordo. No caso do compliance, a LGPD está de acordo com a LGPD. Então, é importante você ter esse encarregado já desde a primeira etapa de implementação. E ele vai auxiliar ali a dar o treinamento para cada equipe da empresa. Então, estamos passando pelo RH naquela determinada etapa, já dá o treinamento, já incuta naquele colaborador toda a filosofia, para ele entender de fato a cultura que é cuidar dos dados. Então, para você não ter um problema lá na frente, né, com determinado funcionário que desconhece ou determinado funcionário que foi jogado ali, não sabe onde é que ele está, o que ele tem que fazer, quais são os mecanismos, porque ao final da implementação, você vai ter todas essas diretrizes. Você vai ter modelos de comunicação, você vai ter modelos de cláusulas contratuais, tanto na hora de admitir um determinado funcionário, quanto na hora de fechar um contrato com outra empresa. Aliás, muitas empresas já estão exigindo que a outra, um prestador de serviço, esteja adequado à LGPD para ser contratado. Nós tivemos um caso recente no escritório, que uma empresa cliente, ela estava participando de uma licitação privada com a Unimed, e a Unimed pedia que essa empresa prestadora de serviço estivesse adequada à LGPD. Então, ela é essencial. É essencial que todo mundo esteja envolvido, desde o início. Gregory, o Tomás fez uma pergunta aqui. Vamos ver se você entende, tá? Tá, Eu não ok. entendi no final ali, ó. Ele perguntou assim: Tomás, você acredita que o direito com especialização em LGPD pode ser uma tendência futura? Com demanda no MT? Eu não sei o que é MT, talvez você saiba. Se Eu eu não souber, também não só sei o que é MT, eu esclarece para prefiro nós não o que é o arriscar MT. aqui. O MT aí, Tomás. Mas a primeira pergunta, né? Você acha que pode ser uma tendência futura, Gregory? A especialização em LGPD? Sim e não, porque, como a gente já disse, é muito híbrido. Então, não vai ser um determinado advogado ou estudioso do tema especializado em LGPD propriamente dito. Ele tem que ser especializado em LGPD, ele tem que conhecer profundamente a LGPD, mas ele tem que conhecer também das outras áreas, da área que aquela violação do dado atingiu. Então, se a gente está falando de administração pública, de uma sanção administrativa, ele vai ter que entender, vai ter que ser um advogado que entende de regulação. Então, para ele O atuar perante os conhecimento, órgãos o conhecimento é multidisciplinar, né, Gregory? multidisciplinar, completamente. Então, assim, se é uma determinada ação trabalhista em que um funcionário, um ex-funcionário utiliza, ele vai ter que ter conhecimento trabalhista para atuar naquela causa. Então, seria errado, eu acho que é muito mente fechada de um determinado advogado falar, eu atuo com LGPD. Tá, mas LGPD aplicada a quê? Né? Então, Bem pensado, é verdade, eu concordo. Achei interessante seu ponto de vista, mas eu acrescentaria dizendo que a LGPD, em determinado assunto, a LGPD perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tal, essa é com certeza uma tendência, e eu diria que hoje em dia já é uma tendência, né? Nem vai ser, ela já é. E dentre as inúmeras possibilidades de atuação com a LGPD, sem dúvida, todas elas são caminhos perfeitamente trilháveis de agora em diante. É um oceano azul, como em lives anteriores o Felipe e o Henrique trataram aqui. Ô Gregory, eu acho que a gente deveria já partir para as nossas considerações finais, considerando que nos restam 5 minutos aí. Duramos, para variar, mais do que gostaria. Eu tento sempre manter dentro dos 45 minutos, mas o assunto rende, porque o papo é bom, o pessoal vai participando. Diga aí suas considerações finais para a gente encerrar por hoje. bom, eu quero de novo agradecer aqui pelo convite, por poder falar aqui de um tema que eu gosto muito,
né, que é LGPD, é direito regulação, né, enfim, esse espaço, a primeira live que eu faço, espero ter me saído bem aí, depois o pessoal pode comentar. E fico aberto para conversar sobre o assunto com quem quiser mandar dúvidas, entrar no meu Instagram, pode mandar perguntas aí, que a gente pode bater um papo de LGPD e o escritório também, ele tá sempre aberto, se tiver alguém aí que precisar do serviço de uma consultoria em LGPD, pode entrar em contato com o Cunha Pereira e Massara, que a gente vai cuidar muito bem de vocês. Pessoal, o meu perfil pessoal, eu compartilho bastante coisa também aqui no Instagram, @Gabriel da Cunha Pereira. Podem me seguir lá, que bastante conteúdo também eu tenho postado por lá, principalmente de gestão, de direito público, direito administrativo. Vai ser um prazer conversar com vocês e compartilhem o perfil da Praxis. Se vocês têm gostado do que a gente tem feito aqui, compartilhem com as pessoas. Vamos aproveitar, se você gostou, vamos divulgar para as outras pessoas para que elas também tenham acesso às informações que a gente tem compartilhado por aqui, tá bom? Quero agradecer, Gregory, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente, achei brilhante, suas posições super claras. Agradeço muito em nome da Praxis. Vamos ter outras oportunidades. E é isso aí, pessoal. Agradeço a participação de cada um, agradeço muito pelos comentários, pelas perguntas, pelos coraçõezinhos que vocês deixaram para nós. E até a próxima. Quinta-feira tem mais live, beleza? Toda terça e quinta às 8 horas tem live da Praxis. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, todo mundo.